graças ao Senhor, o pastor Vanderlei está conosco, Deus preparou, e eu creio que nós vamos ser abençoados através da vida dele. Amém. Amém? Eu quero pedir para que o pastor fique em pé, por gentileza. Ele é bem-vindo no nosso meio. Amém? Amém? Irmão, entendem que ele é muito bem-vindo no nosso meio? Amém? Pastor, vai ficar muito à vontade. Amém? Curva a cabeça, o pastor, por favor, já venha. Irmãos, com certeza é um servo de Deus que já vivenciou muitas alegrias, provavelmente algumas tristezas também, mas é o Senhor Deus que o tem sustentado e que vai dar graça para ele ser um vaso de bênção aqui nessa noite. Te louvamos, Deus, porque o Senhor é bom. Te adoramos porque é o Senhor que nos dá graça, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos coloca nos teus caminhos, e é o Senhor que nos honra com o privilégio de ministrar a tua palavra. Hoje, Senhor, essa incumbência está com teu filho, teu servo, o pastor Vanderlei. E nós, humildemente, explicamos o teu favor sobre a vida dele. Que o Senhor o abençoe grandemente, que o Senhor lhe dê graça, que o Senhor o conduza, Senhor, com ousadia, com autoridade, com simplicidade, que tudo será mesclado e que o resultado seja para o louvor do Senhor. Toma em tuas mãos, Senhor, e abre os nossos ouvidos para que permaneçamos, Senhor, em reverência, para que esta palavra conduza aquilo para o qual ela foi enviada. Como igreja, colocamos sob teus cuidados, teu filho nas tuas mãos, e nós queremos te louvar. E a nossa oração é no nome do Senhor Jesus. A igreja responde amém. 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 Vamos aplaudir ao Senhor nosso Deus. Amém, igreja? Amém. Eu quero vos cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Quantos estão felizes com Jesus? Amém? Aleluia. Como já foi dito aqui, nós temos motivos de sobra, não é? Para estarmos felizes na presença e com Jesus Cristo. Hoje é um domingo de celebração, é um domingo em que, aleluia, o mundo moderno, ele comemora a Páscoa diferentemente do que os cristãos conhecedores da palavra de Deus comemoram. Nada contra. Eu acho até importante, né? Se presentear no domingo de Páscoa, as pessoas trocarem presentes, trocarem, né, saudações de afeto, de carinho, né, dizerem uns aos outros, né, que os ama. Isso é importante porque na nossa fé o amor é a base de tudo. Não é verdade? Na fé cristã, o amor é que dá base, é que sustenta, aleluia, as nossas vidas diante da presença de Deus. Não estaríamos aqui se não fosse pelo amor de Deus para conosco. Qual de nós pode se dizer merecedor de estar na presença de Deus por outro motivo que não seja o amor de Cristo, aleluia, que foi manifestado na cruz do Calvário, aleluia, numa sexta-feira, aonde ele foi crucificado, aonde ele foi pregado no madeiro, aonde ele carregou, aleluia, por sobre os seus ombros o meu e o teu pecado, aonde ele foi furado do lado, aonde lhe colocaram uma coroa de espinhos, aleluia, aonde lhe deram vinagre quando ele tinha sede, e aonde ele expirou, tendo sido sepultado, passando, aleluia, toda a tarde e noite de sexta-feira, o dia, a tarde e a noite de sábado, a madrugada de sábado para domingo no sepulcro. Mas a minha Bíblia e a tua Bíblia diz que, aleluia, no domingo pela manhã, aleluia, no domingo pela manhã, as irmãs foram até, aleluia, o sepulcro, até o lugar onde o corpo de Jesus foi depositado, e chegando lá, o encontraram vazio. Glória a Deus. Domingo de manhã, aleluia, Jesus já não estava mais naquele lugar de morte. A palavra havia se cumprido,
E o nosso último e derradeiro inimigo, aleluia, foi vencido por ele. Louvado seja Deus por isso. E a partir de então, nós ganhamos o direito, o privilégio, aleluia, não por nossas qualidades, não por nossas belezas físicas, não, aleluia, por sermos melhores uns que os outros, não. Ganhamos, aleluia, o direito de estarmos com Ele na eternidade, pelo simples fato de que Ele nos amou subindo aquela cruz. A Bíblia diz, irmãos, que ninguém tirou a vida de Jesus. Ele a doou por amor de mim e por amor de todos nós. Se formos fazer uma análise da nossa vida, e aí cada um faz a sua análise pessoal, não é, pastora Maria? Eu posso fazer a minha análise pessoal e dizer para os irmãos que eu não merecia o sacrifício que Jesus fez por mim. Um homem que passou a maior parte da sua vida não crendo em Jesus, não crendo em Deus. Um homem que até os 33 anos de idade só pensava em si próprio, só pensava em curtir a sua vida. Eu achava que Deus não existia, que Deus não era capaz de fazer absolutamente nada por mim. E nisso eu me entregava às drogas, às bebidas. Mas um dia 17 de setembro, longínquo, há 20 anos atrás, eu chegava na minha casa no domingo pela manhã. Por que dia 17 de setembro, pastor? Porque foi um dia depois do meu aniversário. A minha família tinha preparado uma celebração para comemorar o meu aniversário, pastor Mãe. Mas eu não cheguei em casa naquele dia. Naquela noite de sábado, eu não cheguei na minha casa. Eu saí do meu trabalho, num sábado à tarde, com alguns amigos, e ali no centro da cidade de São Paulo, comecei a beber. E ali começamos a usar drogas. E dali, daquele lugar, no centro da cidade, Rua São Bento, saímos dali, entramos num carro e viemos para o bairro do Jardim Brasil, aqui na Zona Norte. E ali continuamos bebendo e usando drogas. Alta hora da madrugada, foi-nos disponibilizado uma casa. Essa casa não tinha um móvel sequer, era um lugar usado exclusivamente para uso de drogas. E ali eu entrei naquela casa e terminamos a madrugada até que o dia clareou, usando drogas. E a minha família me esperando ali para comemorar e celebrar o meu aniversário. Quando me deixaram na porta da minha casa no domingo pela manhã, eu bati na porta, minha esposa abriu a porta. E quando ela olhou e viu o estado que eu estava, ela não precisou dizer nada. Olhando nos olhos dela, eu percebi que ela já estava perdendo as esperanças. Que ela já não acreditava que pudesse haver alguma mudança na minha vida. E naquele dia, naquela manhã, eu entrei para o meu quarto, tomei um banho, fui para o meu quarto, me deitei, dormi um pouco. E quando eu acordei em prantos, chorando. E ali eu comecei a conversar com um Deus que eu não acreditava. Eu comecei a falar com um Deus que até então para mim não existia. Eu comecei a falar com esse Deus, falei, eu não quero mais essa vida para mim. Eu já tinha tentado me libertar da bebida, da droga, mas por mim mesmo não consegui. Comecei a conversar com esse Deus que eu não conhecia, queridos. Comecei a falar com ele, falei, se o Senhor é o Deus que a minha esposa tem empregado para mim, eu quero fazer um acordo contigo. Se o Senhor me liberta dessa situação, eu nem sabia o significado da palavra servir, mas eu disse para Deus, se o Senhor me libertar dessa situação, eu vou te servir. Eu vou ser o teu servo e o Senhor vai ser o meu Deus. Aleluia. Passado alguns dias, todo novo convertido sabe disso, vem aquela vontade de abandonar tudo.
de largar a Bíblia de lado e correr. Eu também tive essa vontade. Mas Deus sabe como trabalhar. Passou uns dias, minha filha me convidou para ir para a igreja. Eu disse para ela que ia pensar. Aí minha filha olhou para mim e disse: pai, os pais das minhas amigas todos vão estar na igreja, só o meu que não vai estar. E aquilo foi como se fosse um urro sem luva de boxe no meu rosto. E ela disse: não, filha, nós vamos para a igreja hoje. Pai vai com você. E fomos ali. Comecei a caminhar para a igreja, com todo o medo, todo o receio, toda a vergonha que todo novo convertido tem de ir para a casa do Senhor. E Deus começou a mudar a minha história. Irmãos, com 40 dias que eu estava frequentando a casa do Senhor, Deus, Ele começou a tirar de mim o desejo pela droga, o desejo pela bebida. Glória a Deus. E ali eu comecei a ouvir a palavra de Deus. E eu posso afirmar com certeza a todos vocês que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Amém. Em um determinado dia marcado por Deus, eu estava ali ouvindo uma ministração de um pastor, amigo meu, pastor que me ganhou para Jesus, pastor Jorge, hoje mora ali na região de Itaquá, e ele pregando, a igreja estava repleta como está aqui nessa noite. Eu estava sentado numa das primeiras fileiras de cadeiras, mas parecia naquela noite, no momento em que Deus começou a usar a vida daquele irmão, só estávamos eu e Deus ali naquele lugar. E Deus começou a falar comigo. E Deus começou a dizer das coisas que eu já tinha feito, daquilo que Ele tinha me livrado e daquilo que Ele ia fazer na minha vida, se eu verdadeiramente honrasse a palavra que eu havia dado a Ele no meu quarto, de ser o servo dele. Ele me disse assim: se você quiser, eu vou fazer. Eu falei: eu quero isso, Senhor, para a minha vida. Quando eu dei por mim, o pastor Jorge fez o apelo, eu me levantei. Irmão, pensa num homem com vergonha. Irmãos, há 20 anos atrás eu não estaria aqui falando a vocês de forma nenhuma. A vergonha me impedia disso. Mas até isso Jesus tirou. Até isso Jesus tirou. E quando eu dei por mim, o irmão fez o apelo e eu estava diante do altar de Deus, entregando a minha vida para Jesus, confessando a Jesus, aleluia, diante de Deus e diante dos homens, como a palavra do Senhor assim nos ensina. E desde então comecei essa caminhada com Cristo, na Igreja Cristã Universal Independente, onde até hoje estou servindo a Deus. Cheguei ao pastorado, passando por toda a parte eclesiástica, passando pelo cooperativo, pelo cooperativismo, pelo diaconato, pelo presbitério, e Deus me honrou. Deus havia falado lá atrás para minha esposa que iria fazer coisas grandes na minha vida, e Deus cumpriu. Pastor, o que você quer dizer com tudo isso? Eu quero dizer uma coisa para você aqui nessa noite: tudo é possível ao que crê. Aleluia. E se você crê, não importa o problema, não importa a luta, não importa a dificuldade que você esteja vivenciando nesses dias. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Sim ou não? Sim. Não importa. O importante é quem faz a promessa. O importante é da onde veio a promessa para a tua vida. Aleluia. Se a promessa sair do trono da graça, tenha certeza de uma coisa: aconteça o que acontecer, Deus vai fazer com que se A palavra do Senhor diz em Isaías 55:11, aleluia, que assim é a palavra que sai da boca do Senhor. Ela não volta para Ele vazia, antes ela prospera naquilo para que Ele a enviou. Deus não abre a boca à toa. Deus não fala à toa. Eu posso prometer alguma coisa, dizer alguma coisa para o irmão, para a irmã, e não cumprir. Mas quando Deus abre a boca dele, tenha certeza de uma coisa: nada vai impedir que Deus venha cumprir aquilo que Ele falou ao teu respeito.
Eu quero louvar a Deus nesta noite pela sua vida, por você estar aqui. Eu não sei quantos de vocês estão aqui, aleluia, pela primeira vez, quantos de vocês ainda não fizeram a sua confissão de fé a esse Jesus poderoso e capaz de realizar coisas tremendas na sua vida, como Ele realizou na minha e como tem realizado na vida de muitos aqui. Não fosse assim, eu tenho certeza que esse lugar não estaria repleto como está nessa noite. Se Deus não tivesse feito nada por mim, por você, aleluia, nós não teríamos motivo sequer para estarmos aqui. Mas a Bíblia diz que grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Você pode aplaudir Jesus nessa noite por isso? Glória a Deus. Esse é o meu cartão de visitas. Eu gosto, toda vez que venho pela primeira vez a uma igreja, a uma congregação, eu gosto de dar meu testemunho, dizer de onde vim e de onde Deus me arrancou. Eu não saí de lá sozinho, foi Deus quem me tirou daquele lamaçal. Hoje, graças a Deus, eu posso dizer que tenho uma família abençoada, que Deus, resgatando a minha vida, impediu que a minha família se perdesse, que os meus filhos se perdessem. Então eu tenho todos os motivos para estar feliz com Cristo nesta noite, na noite de amanhã e por tantas quantas noites à frente Ele queira que eu esteja ainda nessa terra. Amém? Amém? Quero convidar os irmãos que puderem a abrirem as suas Bíblias. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu, aleluia, São Lucas, capítulo é o de número 7, a partir do versículo de número 11. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecer a Deus pela saúde que Ele concede a mim e a você, agradecer a Deus pela minha e pela tua vida, por podermos estar aqui nesta noite. A Bíblia diz para mim e para você que vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Você escolheu o melhor lugar para se estar nessa noite. E tem lugar melhor. Nem neste mundo, nem fora dele. O melhor lugar é aqui. Aleluia. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Amarildo, pela confiança, pelo convite que nos foi feito. Agradecer ao Senhor pela vida do corpo de obreiros dessa casa de oração. Cada irmão, cada irmã que se dispõe a estar orando para a prosperidade desse ministério, para que esse ministério continue indo à frente. Eu tenho certeza que Deus é poderoso para retribuir muito mais do que pensamos ou imaginamos. Amém? Quem achou aí, por favor, capítulo 7 do Evangelho de Cristo, escrito por Lucas, a partir do versículo 11, diga amém, por favor. Amém. Louvado seja Deus. Eu vou ler aqui. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levanta-te. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias
sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Palavra do Senhor. O texto, ele trata e diz, e tem por título, não é? Deus ressuscita o filho de uma viúva. Nós estamos vivendo hoje o domingo chamado domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, domingo em que, aleluia, Jesus Cristo saiu daquela sepultura, como já disse aqui no início. E nesta noite eu meditava com Jesus agora à tarde, falando com Jesus. Jesus dizia algo no meu coração e eu senti de compartilhar isso com a igreja do Senhor. Amém. Aleluia. E a palavra que Jesus colocou no meu coração é sobre as expectativas, irmãos, que nós temos em relação àquilo que Deus pode ou não fazer nas nossas vidas. Pastor, mas a Bíblia diz que Deus, para Ele nada é impossível. Sim, para Deus nada é impossível, mas dependendo da minha posição de fé, pode ser que alguma coisa não aconteça, pode ser que alguma coisa não se realize. Dependendo da perspectiva que eu tenho, da expectativa que nós temos das coisas, pode ser que não se realize porque nos faltou fé. Pastor, explica isso melhor. Irmãos, a Bíblia diz que quando Jesus estava ministrando a uma grande multidão na beira da praia, Ele deu ordem aos seus discípulos para que entrassem no barco e atravessassem o mar da Galileia e o aguardassem lá do outro lado. Jesus estava despedindo a multidão e os discípulos entraram no barco e começaram a navegar em direção ao ponto ou ao porto aonde Jesus lhes havia ordenado que fossem. Mas no meio do caminho, veja, os discípulos tinham acabado de sair de uma ministração, tinham acabado de sair de um culto como esse, pastor Amarildo. Tinham sido ministrados por ninguém mais, ninguém menos que Jesus Cristo de Nazaré. Quantos aqui gostariam de ouvir uma pregação direta da boca de Jesus Cristo? Quantos aqui não gostariam de estar naquela praia, naquele dia, ouvindo diretamente da fonte, aleluia, o Mestre ministrando sobre as nossas vidas? É claro que todos nós gostaríamos de estar ali. Agora, qual é o efeito que essa palavra, se a tivéssemos ouvido diretamente da boca de Jesus, qual é o efeito que essa palavra iria produzir na minha e na sua vida? Que expectativas essa palavra iria criar em mim e em você? Os discípulos entram no barco e começam a atravessar, depois de terem sido ministrados. A Bíblia vai dizer que, chegando à metade do mar, ali, mais ou menos a altura da metade do caminho, uma tempestade se levantou. Os discípulos tiveram medo, diz a palavra do Senhor. Jesus está lá na praia, mas já está contemplando e vendo, porque a onipresença de Jesus, ela, mesmo enquanto Ele estava na forma de homem, de ser humano nessa terra, ela ainda era evidente na vida dele. Como assim, pastor? Lázaro morreu. Alguém veio avisar Jesus, falou: teu amigo Lázaro está doente. Não avisaram Jesus que Lázaro tinha morrido. Jesus, para não ser pesado, você falou: vamos visitar Lázaro, porque ele está dormindo, ele está enfermo.
Aí os discípulos falaram assim: mas se ele está dormindo, ele vai melhorar. Jesus falou: vocês não entenderam, Lázaro morreu, e nós vamos lá despertar. Em presença de Deus. Jesus não estava lá, mas já sabia o que estava acontecendo naquele lugar, em Betânia. Jesus não estava no barco, mas já sabia o que estava acontecendo com os seus discípulos, que eles estavam tomados de medo, estavam prontos a se lançar no mar. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: no meio da tempestade, quando você está no barco que Jesus te ordenou que ficasse, não pule para fora do barco sem a ordem dele. Por quê, pastor? Porque você pode se afogar e morrer. Permaneça no barco, não importa o tamanho da tempestade, não importa o tamanho da onda, não importa a força do vento que esteja soprando, permaneça no barco, porque é no barco que Jesus vai livrar você e os seus. Aleluia. Jesus agora despede a multidão e começa a ir de encontro aos seus discípulos, andando por sobre as águas, diz a palavra do Senhor. Quando Jesus chega próximo do local onde o barco estava sendo açoitado pelo mar revolto e pelos fortes ventos, Pedro olha, os discípulos também veem uma figura caminhando por sobre as águas, mas eles não conseguiram identificar. Aleluia. Quem é? Quem é que vem vindo ali? Deve ser um fantasma. Acabaram de ver Jesus ministrando, caminhavam com Jesus para lá e para cá, viram Jesus realizar inúmeros milagres, mas agora não sabiam distinguir se era Jesus ou se era um fantasma que caminhava por sobre as águas. Jesus, em todo o seu amor, em toda a sua misericórdia, ele diz: sou eu, não tenham medo. Muitas das vezes o mar, a revolta do mar, a revolta do vento bate forte no nosso barco, sim ou não? E às vezes a gente começa a achar que Jesus, a gente não enxerga Jesus, não, no meio da tempestade às vezes. A gente deixa de ver, de enxergar Jesus. Mas nesta noite Jesus diz para mim e para você: não tenha medo, sou eu. Eu estou aqui. Aleluia. Eu estou aqui. Pedro, na sua impetuosidade, é uma característica de Pedro. Isso não é ruim. Louvado seja Deus. É uma característica. Cada um tem a sua. E Deus trata, aleluia, com as suas e com as minhas características da melhor forma possível. Aquilo que não atrapalha, ele não mexe. Aquilo que atrapalha, ele vai lá e tira e muda. É assim que Jesus faz. Se não atrapalha, não tem problema. É uma característica sua. Deus respeita isso, Jesus também. Se atrapalha, Jesus vai lá e faz uma obra, modifica, muda, né? E você passa, né? Amém. Pedro não cortou a orelha do soldado lá no monte, quando foram prender Jesus. Aí Jesus falou para ele assim: Pedro, minha obra não se faz dessa forma, não é assim. Não é na base da facada, não é na base do tiro, não. Né? Você não vai me escutar e não vai ler a partir daí que Pedro fez isso novamente. Jesus mudou aquilo na vida de Pedro. Pedro continuou sendo impetuoso, mas a impetuosidade de Pedro se tornou uma coisa mais branda, né? Se Jesus não tivesse feito isso, Pedro ia querer resolver tudo na base do safanão. Ô Jesus, você já conversou com esse camarada, ele não resolve, não quer aceitar o Senhor? Vem aqui, não vai resolver com ele. Aceitar Jesus, né? Na base do safanão. Pedro olha na sua impetuosidade
Quando Jesus diz, sou eu, não tenha medo, mestre, se é o Senhor mesmo, permita que eu vá ter contigo aí por sobre as águas também. Deus, vem! Você tem fé para isso? Vem. E aí, uma perspectiva nisso me chama a atenção. Qual é a coragem que você e eu temos, né, para tomar uma atitude como a que Pedro tomou na vida, no nosso dia a dia, em coisas que nós queremos e desejamos? Qual é a perspectiva que nós temos de tomar? Tem coisas que Deus espera que eu e você tomemos atitude. Irmãos. Peraí, porque eu vou te buscar aí no barco, você vai andar, vai dar uma volta por sobre as águas comigo. Foi assim que Jesus falou? Não. Vem. Se você tem fé para isso, vem. Ai, pastor, eu tenho vontade de fazer um curso superior, mas o dinheiro não dá, pastor. É muito caro o curso que eu quero fazer, é caro demais. Se você tem fé para isso, vai. Anda por sobre essas águas aí. Deus é poderoso para sustentar. Aleluia. Não olha para a luta, para a dificuldade. A tua perspectiva tem que ser Jesus Cristo. Jesus, eu quero. Eu vou ser impetuoso, impetuosa, como Pedro foi. Vou andar por sobre essas águas aí e vou entrar, vou me matricular no curso. Vou fazer esse curso, vou terminar esse curso e esse curso vai me ajudar. Aleluia, vai ajudar a minha família. O que não dá é para nós ficarmos. Não dá, Senhor. Eu não consigo, Senhor. Vem, Pedro. Pedro veio. Só que Pedro, por um momento, ele olhou para a tempestade. A atenção dele, a perspectiva dele se voltou para a tempestade. E isso foi ruim. Porque a nossa fé, ela depende da perspectiva pela qual estamos olhando para Jesus. Se eu estou vendo Jesus ali, mas a tempestade aqui está muito forte, eu acho que Jesus não vai conseguir fazer nada por mim, então vai afundar. Mas a tempestade está soprando aqui, eu estou andando por sobre as águas, Jesus está dizendo para mim ali, vem, eu vou. Jesus é bom. Pode soprar o vento. Glória a Deus. Pode o mar estar revolto, eu vou. Porque quem está me chamando, como eu disse aqui, aleluia, não é qualquer um. Quem está me chamando, aleluia, não é qualquer pessoa. Quem está me chamando é Jesus Cristo, amém. O autor e consumador da minha e da sua fé, aleluia. Vamos voltar para o texto aqui da viúva de Naim. A Bíblia diz que Jesus está entrando naquela cidade e ele se depara com essa situação. Uma grande multidão acompanhando o sepultamento, acompanhando o cortejo fúnebre de um rapaz, filho de uma viúva, e que estava indo já para o cemitério para ser sepultado. Aquela mulher, naquele momento, eu imagino, como ser humano que sou, que ela olhava para aquela situação e a perspectiva dela não era nada boa. Meu filho único está indo para o cemitério, o pai já está lá. Eu estou sozinha, porque era um costume hebreu, judeu, de que a viúva tinha que ser sustentada pelos seus filhos quando o marido morre. O marido já tinha ido, o filho estava indo agora para a sepultura. Aquela mulher ia ficar sem ninguém para cuidar dela. Ela ia ficar jogada à própria sorte. Eu imagino que aquela mulher, a cada passo que ela dava em direção ao cemitério, chorando, e aquela multidão em vão tentando consolá-la, aquela mulher ia pensando nisso: e agora, o que vai ser da minha vida? Os meus sonhos, os meus planos,
Os meus projetos de vida estão todos nesse caixão junto com o meu filho. Ele está indo agora. A cabo de dias estarei indo eu também. Porque ninguém vai me dar absolutamente nada. Eu estou entregue à minha própria sorte. Era lei, irmãos. Por isso que é bom viver no tempo da graça. O tempo da graça é melhor. De vez em quando eu encontro os irmãos dizendo: eu queria viver no tempo da lei. Eu falo: eu não queria não. Eu prefiro o tempo da graça. Pela lei, por mais justo que eu fosse, por mais obediente a Deus que eu fosse, eu não poderia sequer entrar no templo. A Bíblia diz que o templo era reservado só para os homens nascidos judeus. Só os homens poderiam entrar e não poderiam entrar no lugar santo. Os irmãos sabem disso. Lugar santíssimo nem pensar, só o sumo sacerdote uma vez por ano. Então tinha o átrio ali dos homens, onde os homens faziam suas orações. Tinha o átrio das mulheres, que era antes do átrio dos homens. E antes disso tudo, lá de fora dos muros do templo, ficavam os gentios. O átrio dos gentios era do lado de fora dos muros do templo. Você seria um gentio, você também seria. Você não teria direito, pela lei, sequer entrar no templo. Quer entrar aí só para ver como é que é o lavatório, só para dar uma olhada e ver como é que os sacerdotes se vestem ali na administração. Você não pode. Você é judeu de nascimento? Só não. Você não pode. Vivendo o tempo da graça é melhor. Aquela mulher viúva, aleluia, ela agora está carregando o seu filho e todos os seus sonhos naquele caixão. E não pense que Jesus estava passando ali por acaso, não, viu? Não estava. Jesus jamais chega a qualquer lugar por acaso. Jesus não chegou na tua vida por acaso. Você pode dizer isso para o irmão que está do seu lado? Não chegou. Não chegou. Jesus não chegou por acaso na tua vida, meu irmão. Minha irmã, Jesus não chegou por acaso. Eu estava passando na porta da igreja, a irmã me pegou pelo braço e me jogou para dentro e eu aceitei. Nada. Fosse assim fácil, eu ficava na porta, o pastor falava: vamos fazer evangelismo hoje, vamos. Faz um cordão de isolamento na porta da igreja, vai passando, vai pegando, vai jogando para dentro, a turma vai converter. Daqui a pouco o pastor tem que alugar um galpão, comprar um galpão para poder acomodar todo aquele povo. Jesus te quis. Você foi escolhido. Aleluia. Você foi escolhido a dedo. Aleluia. Quando que um homem como eu, que estava lá no lamaçal do pecado, da droga, da bebida, poderia pensar que por mim mesmo eu poderia entrar na casa do Senhor e me redimir dos meus pecados e servir a Deus por minha conta própria? Nunca. Jesus me escolheu, Jesus me chamou, Jesus me lavou, Jesus me limpou, Jesus me colocou aonde Ele gostaria que eu estivesse. Aleluia. A viúva está carregando seu filho para a sepultura, irmãos. Mas Jesus chegou naquele lugar. Jesus entrou na cidade. E quando Jesus se depara, e olha o interessante, é que essa multidão que vinha com Jesus era uma multidão alegre. Porque vinha pelo caminho com Jesus, Jesus vinha realizando os milagres. A multidão vinha, à medida em que ia vendo os milagres que Jesus realizava, a multidão ia ficando alegre, feliz. Mas se encontrou com uma mulher, uma viúva, e uma multidão que chorava junto com ela a perda do seu filho.
Mas Jesus chega para aquela mulher e diz: não chores. Jesus não chegou lá fazendo alarde: fica tranquilo aí, eu cheguei, vou ressuscitar seu filho. Não chore. Sabe o que quer dizer esse não chore? Jesus estava experimentando a fé daquela mulher. Peraí, você está dizendo para mim não chorar? Olha a minha situação. Você não sabe nem o que está acontecendo. Como dizem os irmãos da igreja de Roma, da missa você não sabe um terço. Você não sabe. Mas Jesus sabia. Ele é onipresente. Ele é onipotente. Ele é onisciente. Jesus sabia o que estava acontecendo com aquela mulher. Não chore. Jesus se aproxima do esquife daquele jovem e diz: ei, jovem, a ti te digo, levanta-te. Duas coisas aconteceram para edificar a fé daquele povo que ali estava. A Bíblia diz que quando Jesus disse levanta-te, aquele jovem se assentou. Ou seja, estava deitado, levantou o tronco e se assentou. Poderia ser um espasmo muscular após a morte e aquele corpo, ou então no momento que aquele corpo estava indo para a rigidez, aquilo que os legistas chamam de rigor mortis, que é quando o corpo endurece e naquele movimento leva para lá o caixão para cá, aquele corpo de alguma forma se assentou ali endurecido. Mas a Bíblia diz que aquele jovem assentou e começou a falar. A fala, irmãos, ela é um comportamento do corpo humano que muitas das vezes independe da minha vontade, da sua vontade de falar, de um comando. O cérebro, ele organiza a nossa fala da maneira como ele quer. Claro que nós pensamos e falamos aquilo que pensamos, é evidente. Porém, não existe um botão que eu ligo aqui, que eu aperto aqui e eu começo a falar, e quando eu quero parar de falar, eu desligo. Por isso que às vezes a gente fala demais, né? E às vezes quando tem que falar, não falamos, nos calamos, porque é involuntário, né? E é uma prova de que o cérebro está ativo. Quando você se comunica, é uma forma de mostrar que o teu cérebro está ativo. Na medicina legal dos nossos dias, o ser humano só é dado como morto não é quando o coração para de funcionar, de bater, mas sim quando o cérebro deixa de ter qualquer atividade. Quando o ser humano deixa de ter qualquer reflexo que teria que vir oriundo do cérebro, então ele é considerado um cadáver, um ser humano morto. Olha como Jesus ele faz as coisas para que não haja dúvidas daquilo que ele é capaz de fazer. Para que não fique nenhuma sombra de dúvida. Jovem, eu te digo, levanta-te. Ele levantou, assentou, começou a falar. A Bíblia diz que Jesus tirou ele do caixão e entregou a sua mãe. Imagine agora, né? Quem é mãe aqui, quem é pai, imagine isso agora. A alegria dessa mãe ao receber o seu filho vivo novamente em seus braços. Imagine vocês, aquela multidão que chorava, e a Bíblia diz que era uma multidão. Então nem todo mundo conseguiu contemplar. No momento em que o milagre aconteceu, as fileiras após aquele caixão, as fileiras de tristeza que estavam ali, não conseguiram contemplar o milagre de imediato. Foi passando de boca em boca. Oh, ele ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. E a alegria foi tomando conta daquela multidão que estava triste. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer nesta noite que ainda que os teus sonhos, que ainda que os teus projetos, que ainda que tudo aquilo que você, aleluia, tenha esperado e tenha aguardado, para você hoje pareça morto, saiba de uma coisa: Jesus está aqui nesta noite para ressuscitar, para trazer à vida aquilo que até mesmo você já julgava já não ter mais condição de se alcançar. Deus está dizendo nesta noite para mim e para você: aleluia, os teus sonhos, os
seja Deus. Deus é poderoso para ressuscitar. Não é à toa que Jesus é o primogênito, aleluia, da ressurreição. Pastor, como assim? Ele ressuscitou Lázaro antes dele morrer, ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou o próprio filho da viúva de Naim. É verdade, mas todos estes morreram de novo, sabia disso? Todos eles morreram novamente. A filha de Jairo foi curada, foi ressuscitada, mas a vida passou e ela morreu. Lázaro foi visto andando lá em Betânia, se assentou com Jesus num banquete, e naquele banquete as pessoas já estavam tramando a morte de Jesus, mas Lázaro estava lá, ressuscitado. Mas depois de um tempo, a vida passou e Lázaro morreu. Esse filho da viúva de Naim ressuscitou novamente, aleluia, mas veio a morrer. Jesus o ressuscitou ali naquele momento, depois a vida seguiu e ele morreu naturalmente. Mas Jesus não, ele é primogênito porque ele ressuscitou, aleluia, ao terceiro dia, ascendeu aos céus, está assentado à destra de Deus e continua intercedendo pela minha e pela tua vida. E a qualquer momento, a Bíblia diz que a trombeta vai soar. Aleluia. E quando a trombeta soar, ele vai surgir em meio às nuvens com os seus anjos. E ele vai dar ordem aos seus anjos para recolher, para arrancar a sua igreja dessa terra, para levar a sua noiva à presença dele, para que nós participemos das bodas com ele. Entraremos pelas portas da Jerusalém Celestial, aleluia, e ali a Bíblia diz que há um tempo de eternidade, de alegria, de regozijo, não haverá choro, não haverá tristeza. Essa tristeza que a viúva de Naim experimentou, essa tristeza que você tem experimentado, talvez por alguma frustração, como aquela mulher teve a sua vida frustrada por um momento, achando que nada mais lhe seria favorável. Talvez você esteja vivendo, e eu já vivi, e vivo as minhas frustrações também. Só tem uma coisa: eu continuo confiando em Cristo, eu continuo confiando em Jesus, no Jesus que me tirou, aleluia, daquele poço, daquele lamaçal de drogas e bebidas, que me restaurou, que resgatou a minha família, e que tem me abençoado, e tem guardado a minha vida, e tem guardado os meus. É esse Jesus em quem eu continuo crendo. Aflições nós vamos ter, vamos continuar tendo. Não pense que o mundo vai melhorar porque você se tornou cristão, seguidor de Jesus, ou porque nesse momento o teu coração aí está queimando, está ardendo de vontade, porque esse pastor está falando, tem a ver com a minha situação, e hoje eu vou aceitar esse Jesus na minha vida. Não pense você que o mundo vai melhorar amanhã, não, segunda-feira, não. O desemprego vai continuar existindo, as enfermidades vão continuar assolando as nações, as guerras e rumores de guerras continuarão indo de um lado para o outro. Só tem uma coisa: ainda que todas essas coisas aconteçam, e são coisas desfavoráveis ao ser humano, tem uma promessa que ainda está de pé. Aleluia. É a promessa de que Jesus virá. Aleluia. Jesus virá para nos resgatar, para nos tirar desse mundo vil e nos levar para a sua eternidade com Ele, como noiva do Cordeiro. Pastor Mario, a gente às vezes pensa que a nossa ida para o céu é qualquer coisa. Não é, não. Ei, você é noiva do Cordeiro. Você é noiva do Cordeiro. Já parou para pensar nisso? A noiva, depois que se casa, se torna esposa. O marido é a cabeça do lar, mas a esposa é a que está do lado ali, é a que organiza, é aquela que está ali contemplando, vendo tudo o que precisa ser feito. Ou seja, ela também tem sua autoridade na casa, sim ou não? Sim. Você é noiva, vai se tornar esposa. Você não vai ser a faxineira do céu,
Você vai ser esposa do Cristo. Dá para se alegrar com isso? Dá para se alegrar com isso? Se Jesus tivesse chamado, mano, fala assim, você vai ser a faxineira lá do céu. Aí fica difícil, né? Mas ele chamou a gente para ser noiva, para ser esposa. Quem quer ser esposa de Cristo aí? Aleluia. Louvado seja Deus. Eu queria nessa noite, antes de passar, eu vou ver com o pastor Amarildo, queria perguntar se no nosso meio tem alguém que entende que as lutas da vida, elas existem para todos, viu? Tanto para o cristão como para o não cristão. A Bíblia está cheia de história de cristão que sofreu e confiava em Deus. Está cheia de história de cristão que cria e que confiou em Deus. Passou por momentos difíceis. Vou citar o mais famoso, Jó. E a história de Jó? Que aquele homem passou. Mas ele não perdeu a fé. Ele continuou servindo a Deus. E olha que além da esposa, porque muitos criticam a esposa de Jó. Mas pior do que a esposa de Jó, porque a esposa de Jó falou, abandona o seu Deus e morre, e foi embora. Ela passou a mão na mala dela e foi embora. Pior do que a esposa de Jó foram os amigos de Jó. Ficaram ali o tempo todo. Ei, Jó, qual foi o seu pecado? Conta aí. O que você fez para Deus permitir tudo isso na sua vida? De vez em quando você não encontra umas pessoas assim, né? Olha para a tua luta, em vez de falar para você, vou orar por você, estou aqui para te ajudar em oração, estou aqui para te ajudar materialmente, se for o caso. Vamos, a igreja do Senhor precisa resgatar isso. Olhar e ver a necessidade do seu irmão. Você pode ajudar em oração, ajude em oração, mas se pode ajudar material, financeiramente, ajude também. O ouro fica aqui, não vai entrar no céu. Os bens materiais vão ficar todos aqui, querido. Você não vai levar bagagem para o céu. Quando os anjos vierem buscar a igreja do Senhor, a Bíblia diz que nós vamos ser levados ao encontro com Ele nas nuvens e vamos ter o nosso corpo transformado. Nem isso aqui vai. Não tenho nada contra, não. Acho que é bom cuidar da saúde, né? Fazer exercício físico, mas tem muita gente que se preocupa em ficar, como diz por aí, saradão, né? Bombadão, crente saradão. Não, isso aí não vai para o céu, viu? É bom cuidar, tem que cuidar. É tempo do Espírito Santo, tem que cuidar da melhor forma possível, mas não pode ser motivo de culto, não pode ser motivo de idolatria, não pode ser algo que, meu corpo, minha beleza, né? A Bíblia diz que Jesus vai me transformar. Eu não sei que aparência eu vou ter, eu espero que eu esteja melhor, porque eu, vou ter espelho em casa, né? Eu espero que, Jesus tenha misericórdia de mim, mas eu não sei como é que vai ser a aparência, amém? Mas fato é que a promessa está de pé, e Jesus disse, eu vou para o Pai, vos preparar lugar, mas voltarei para vos buscar, para que aonde Ele esteja, nós estejamos também. Se tem alguém nessa noite que gostaria de estar confessando a esse Cristo como seu Salvador, eu gostaria de pedir a você que desse um sinal aí com a sua mão, ou levante do seu lugar, seja impetuosa, saia do teu lugar, venha aqui à frente, para que nós possamos orar pela sua vida, para que Jesus agora tome a sua vida e você passe a fazer parte dessa família maravilhosa, que são os filhos e servos do Senhor Jesus Cristo. Tem alguém para Jesus aí nessa noite? Não fique com vergonha. Dê um passo para Jesus. Eu também tive vergonha, irmãos. Mas eu superei isso porque eu desejava que Cristo entrasse na minha vida e mudasse tudo aquilo que eu já não concordava mais. Tem que dar um passo, ou dois,
ou quantos forem necessários. Mas fato é que Jesus está aqui nessa noite. E as mãos dele não estão encolhidas. Ele está de braços abertos, estendidos. Se tem alguém para Jesus nessa noite, não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Entrega a sua vida ao Senhor. Como diz o Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Tem alguém para Jesus? Louvado seja Deus. Eu não vou insistir. Coisa boa a gente oferece uma vez, 2 no máximo. Que Deus assim possa conceder uma nova oportunidade. Eu agradeço a rica oportunidade. Volto, pastor Amarildo, obrigado pela confiança. Deus abençoe. As palmas exaltam.